Olá, aqui é Rogério Babeto, começando mais um episódio do Pelican Cast. Estamos falando diretamente da ConnectV em Alphaville e hoje eu estou com um convidado realmente muito especial. Ele é o tradutor, né, de Cryon aqui no Brasil. Eu quero apresentar para vocês Gustavo Amorim. Gustavo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Rogério, pelo convite e vamos lá bater um papo sobre Cryon, né, sobre as mensagens que Cryon traz. Então, Cryon, para quem não conhece, começando a falar sobre isso, né? Sim. Então, Cryon seria o mais próximo que nós temos da nossa cultura, assim, para falar de Cryon, seria um mensageiro divino, seria um anjo. É assim que ele se apresenta, né, e vem através de um processo intuitivo que é chamado de canalização. É um ser humano que traz as mensagens de Cryon. E Cryon fala especificamente sobre essa época que nós vivemos, que é uma época de grandes mudanças, profundas mudanças na consciência humana que afetam todo o nosso mundo, toda a sociedade, e tem a ver com um plano cósmico, digamos assim, um plano divino. Então Cryon vem esclarecer sobre essas mensagens e fala diretamente para nós seres humanos, toca o coração e esclarece sobre esses tempos que nós vivemos. Sim. Antes da gente entrar assim, no trabalho que o Cryon faz, há quanto tempo faz, eu gostaria que você falasse um pouco sobre você, para que a gente possa saber como qual que é a sua história, né? Porque o programa do Pelican a gente quer saber isso, a história das pessoas, né? Sim. Como é que elas chegaram onde chegaram e como chegaram. E como é que você chegou até Cryon? O Cryon chegou até você? Pois é, né? Uma boa pergunta, eu gostei. Eu acho que isso é bem interessante. Então, assim, a gente discorrer um pouco sobre isso, né? Vamos lá. Gustavo Amorim, quem é? Então, eu sou Gustavo Amorim, nasci em Belo Horizonte, sou mineiro, né? Minha família é mineira. Meus pais são do interior de Minas, uma região muito bacana, que eu gosto muito, na região do Pico da Bandeira, Serra do Caparaó, uma cidadezinha chamada Espera Feliz, Carangola. Então, daí que nós viemos, mas eu tenho mais 2 irmãos, nasci em Belo Horizonte. E vivi minha infância toda ali em Minas, né? E gostava muito de ir para a roça, para a fazenda, tomar um cafezinho. Cafezinho. Né? Fazenda. Tirava o leitinho também? Também né? leitinho da vaca, né? Aquele típico mineiro, assim, interior, sabe? Então, minha vida girava muito em torno disso. Escola na cidade, férias era ir com a família para a roça e curtir, ficar um mês ali curtindo a roça, no meio do mato, brincando na terra. Então foi uma infância muito, muito rica nesse sentido, né? E depois, né? Contato com a natureza, Contato com a natureza, isso, né? Com as histórias, né? Com as histórias da roça, de assombração, Mãe do Ouro. Nossa, isso é muito bom, né? Aquelas rodinhas perto da fogueira. No fogão a lenha. Fogão a lenha. Fogão a lenha, né? Então a avó contava as histórias, né, os tios, então foi muito rico essa época da vida, da infância. E depois, né, passando o tempo, veio o momento de encontrar um rumo, digamos assim, na profissional, todos nós na sua sociedade somos encaminhados para essas escolhas, e eu acabei me formando em engenharia metalúrgica. Né, então, morando em Minas, né, um estado que tem essa tradição metalúrgica, de mineração, e meu pai trabalhava no ramo também. Então foi uma escolha, assim, não foi uma escolha muito consciente de acordo com aquilo que eu mais gostava, mas foi aquilo que parecia ser o mais certo para mim. Então você é época nova, 18 anos mais ou menos, quando você era bem jovem, 18, 19, mais ou menos por aí? Quando eu entrei na universidade foi por aí, fiz o vestibular, né, passei, entrei no FMG e fiz vários anos lá de engenharia, 6 anos, me formei e depois fui trabalhar numa grande siderúrgica no Espírito Santo, né, em Vitória do Espírito Santo. E foi nesse momento da minha vida que houve o que eu chamo de uma encruzilhada, assim, um momento onde realmente se manifestou para mim, de certa forma, um questionamento profundo a respeito do porquê que eu estou aqui. Né? Quem sou eu, para onde vou? Até então, minha vida não tinha muitos questionamentos a esse respeito. Vivia aquela vida, digamos, normal, entre aspas, né? se é que cada vida é normal. Sim. Mas nesse momento, quando mudei para Vitória, aconteceram alguns encontros, né? Algumas pessoas que eu encontrei, e eu acho que era o momento certo também. Eu acho que eu estava no momento de tomar uma trajetória na vida importante, né? De seguir uma carreira, mas ali, né, encontrei pessoas que me fizeram questionar sobre, né, por que eu estou aqui, quem sou eu. Mais especificamente, foi um amigo que veio, um colega que veio do Rio de Janeiro também, e nós moramos numa república, 3 pessoas juntas. Foram vários trainees na empresa, né, que nós entramos. Isso foi em 1996, 97. E nós voltávamos para casa depois do treinamento, e ele já tinha uma vida de estudos, né? Ele era espírita, né? Mas também estava aberto para outras formas de entender a vida, e a gente ficava conversando, e aquilo foi despertando a minha curiosidade, né? Meu interesse, e ao começar a leitura espírita, eu me identifiquei profundamente com aquelas histórias e com aquela compreensão
né, da vida, como tendo nessas dimensões sutis. E aquilo me marcou profundamente, me tocou. E além, né, da compreensão e da identificação com aqueles conceitos, né, eu li toda a codificação de Kardec logo de cara, né, para ter um embasamento, Sim. todos os livros, e também gostava muito dos livros, principalmente do Chico Xavier, quando ele falava dos planos espirituais, né, principalmente do André Luiz, aquela série toda, né, onde ele era um repórter dos planos espirituais, e eu viajava literalmente naquelas histórias, né, mas alguma coisa estava acontecendo dentro de mim também, assim, né, um despertar mesmo para essa realidade sutil. E parecia que eu já conhecia muitas daquelas coisas, sabe? Uma coisa de familiaridade. Então quase foi um momento... Oi? Quase uma relembrança. Exatamente, quase uma relembrança. Você, né? Por ser de Minas, você conheceu o Chico? Chegou a ter a oportunidade? Não cheguei a conhecer o Chico, né? Nessa época ele já estava... Ele faleceu, se eu não me engano, foi em 99, né? Eu acho que... Eu não lembro exatamente quando ele fez a passagem, a transição dele, mas já era um período bem mais adiantado da vida dele. Mas depois, né, li muito sobre o Chico e me identifiquei profundamente, né? E ele morava lá do lado de casa, né? Perto de Belo Horizonte, né? Ali em Pedro Leopoldo. Eu tive a oportunidade de fazer um passeio alguns anos atrás, uma excursão, né? Vamos dizer assim. E eu passei pela casa dele. E eu vi realmente como... Em Pedro Leopoldo ou em Uberaba? Porque ele ficou em Uberaba muito tempo. Eu acho que Uberaba. Né? Eu vi o quartinho dele, né? Tinha as peruquinhas lá, tudo. Nossa, é uma pessoa muito especial, muito né? especial. Que tocou tantas pessoas e foi muito importante nesse início do meu despertar. Mas além desse estudo, né, profundo que começou a acontecer coisas comigo também, de percepções, né? Até que eu vou chegar no ponto, eu tive uma experiência que depois me levou até Cryon. Então, por isso que eu gosto sempre de contar, eu já contei várias vezes essa história, mas é a história quer ouvir. né, que foi assim, o ponto de transformação na minha vida importante. Então, numa bela tarde, estava lendo, né, um livro de Chico, chamado Emmanuel, né, canalizado por Chico, através do Emmanuel canalizando, né, a mensagem para o Chico. E nesse livro eu li alguma coisa que falava sobre ciência e espiritualidade, como tendo a mesma fonte de conhecimento e uma não estando separada da outra. Eu não lembro exatamente as palavras que estavam escritas ali, mas quando eu li aquilo me tocou de uma forma tão profunda que eu senti, foi uma experiência de êxtase. Não dá para descrever de outra forma. É como se de repente o véu se abrisse e eu percebesse o amor como sendo a energia que realmente é a base de tudo, de onde tudo emana. Não dá para descrever essas experiências. Eu fiquei naquele estado, né, de êxtase, sentindo uma energia fluindo pelo meu corpo. Né, eu estava no final de tarde em casa e eu saí da sala e fui para o quarto me deitar, porque era muito intensa a experiência. Né, e tudo parece que é preparado com os detalhes. Né? Então já era aquele momento do lusco-fusco, assim, a luz já deixando o dia, já entrando na noite. Deitei e, ato contínuo, comecei a sentir uma vibração intensa no corpo. E foi nesse momento que minha consciência saiu do corpo e eu me vi, né, de uma perspectiva de cima, deitado na cama. Foi muito rápido esse momento e de repente é como se eu sentisse uma espiral se formando em cima de mim e me puxou, como se fosse um túnel assim. Minha consciência subiu e de repente eu estava num outro plano mais sutil. E curiosamente isso foi tudo consciência contínua, não teve nenhum gap de consciência. Foi tudo desde o momento que eu estava lúcido, né, na realidade física, desperto e até chegar nesse plano. E quando eu me manifestei nesse plano mais sutil, ele ainda tinha formas, mas tudo era muito rarefeito, muito mais sutil. A minha consciência estava muito expandida, a minha visão era em 360 graus. É como se eu ainda respirasse, mas cada respiração parecia valer mais de 100 respirações no corpo físico. Algo assim incrível. O ritmo diminuiu, mais ou menos isso, assim? Como se fosse como se tudo expandisse, assim, sabe? A visão ficou mais aguçada, tudo muito mais lúcido, né? Muito mais intenso também. E, curiosamente, eu parecia saber por que eu estava ali. Né? Como se eu estivesse esperando alguma coisa, eu parecia já conhecer aquela realidade, aquela história de se lembrar, né? Mas aí começou a se formar uma dinâmica. Na minha frente começou a aparecer como se fossem formas, né, de seres humanos, e um grupo de 9 seres se manifestou na minha frente, como se fosse uma pequena plateia. E quando eles se manifestaram, eu percebi que a energia que eles emanavam, vou chamar assim, não era uma energia muito vívida, era uma coisa meio cinza, sabe, triste. E eu senti intuitivamente que eu precisava compartilhar com eles aquela experiência que eu estava tendo antes de chegar ali, que é essa experiência do amor como, né, a base de tudo e que emana em tudo, e que está dentro de nós. E eu tinha que compartilhar aquela experiência que eu tinha tido. Imediatamente me veio, mas como eu vou fazer isso? Né? E me veio o livro. Né? Eu estava lendo quando eu tive aquela experiência, foi o gatilho para aquilo. Né? Imediatamente naquela dimensão um livro se manifestou, como se fosse uma escritura sagrada, um livro bonito. Na minha frente assim, eu falei, maravilha, então está aqui. Quando eu fui pegar o livro, desapareceu o livro. Né? E ato contínuo me veio a reflexão, então não é pelo livro,
tem que ser algo que vem de mim. Aí me coloquei na frente daquela pequena plateia, só que eu comecei a ficar receoso, né? Não estava muito seguro, né? Apesar de estar lúcido ali. Cheguei e me coloquei na frente daquela plateia e com um pouco de receio assim, eu falei, eu estou aqui para compartilhar com vocês sobre a energia do amor. E quando eu me manifestei dessa forma, um ser se destacou daqueles ali, um ser com energia muito, muito ácida, né, muito crítica, e é como se ele questionasse. Isso tudo é uma grande bobagem, não existe esse tal de amor, isso é tudo uma mentira. E falou nesses tons, né, e quando Feintou. ele se expressou daquela forma, eu senti como se fosse alguma coisa me dando um soco no estômago, é mais ou menos isso, sabe? Eu senti assim, pegando nessa região, e o que era aquele amor, aquela expansão, inverteu. Agora eu comecei a sentir um medo imenso. Eu nem sabia que tinha tanto daquele medo dentro de mim. E comecei a lutar com aquilo, né? O ambiente mudou, tudo ficou muito mais escuro e era eu e o meu medo, e eu tentando resistir à força daquele medo que parecia me fazer implodir. Assim. A sensação era essa, como se eu estivesse implodindo, ficando pequeno, encolhendo, e aquela força me levando para essa implosão. E eu ali tendo que lidar com aquela situação. E enquanto eu estava ali tentando me manter, né, e sair daquele estado, de trás da minha perspectiva eu vi se aproximando uma criança, que parecia ser uns 2 ou 3 anos, parecia ser uma criança bem nova, e veio se aproximando de mim, e nessa hora, quanto mais ela se aproximava, mais eu começava a temer, e ela parecia sentir o mesmo que eu estava sentindo. Né? E isso se manifestou com a criança se transformando numa caveira, assim, uma cena de morte, sabe? Então foi muito impactante aquilo para mim. E ato contínuo, quando eu senti isso, me veio aquela vontade de abraçar aquela criança, de acolher, né, de dar carinho, compaixão, e nesse momento mudou tudo. Aí aquela sensação de estar sendo oprimido mudou e eu senti uma energia vindo de dentro de mim, que não dá para descrever, é como se fosse um rio de luz saindo de dentro de mim, tudo se expandiu, tudo isso muito rápido. Sim, E segundos. nesse mesmo momento que eu tive aquela atitude de acolher a criança, ela que estava atrás da minha perspectiva mudou para frente, aí já era na frente, e se transformou num ser que eu chamo de anjo branco. Era um ser que parecia ter uns 3 metros de altura, se a gente for usar a nossa referência, Sim. mas ali a referência era outra, mas era um ser muito grande, tinha uma bata branca e emanava uma serenidade muito grande. Eu não conseguia ver o rosto, e esse ser, então, transmitiu uma mensagem perguntando, Gustavo, por que o medo, se você já sabe que o amor é a energia mais poderosa que existe? E aí, a partir daí, eu me acalmei e ele começou a me trazer orientações. É como se ele estivesse me falando sobre alguma coisa que ia começar na minha vida. Assim. É como se fossem orientações para o próximo estágio da minha vida. E aí nós começamos a meio que flutuar naquele ambiente, e ele me mostrando cenas, me falando de coisas, até que chegou o final desse caminhar, vou chamar assim, ou desse volitar naquela realidade, e ele me encarava, e nesse momento veio da esquerda da minha perspectiva um urso negro, também uma coisa que totalmente inesperada, se aproximou da minha esquerda e eu comecei a temer de novo, mas o anjo falou, não tenha medo, ele está aqui para te ajudar. Aí esse urso chegou do meu lado, ficou bem próximo, eu me acalmei e de repente comecei a sentir a espiral embaixo, formando, e aí eu fui puxado para baixo e despertei no corpo. Né? E o detalhe é que parecia ter passado muito tempo naquela experiência. No entanto, a luminosidade do ambiente estava a mesma. E era aquele momento onde a luz já estava deixando o dia. Então não passou quase que nem um segundo na realidade física. Os tempos são diferentes, né? São diferentes, né? Então, para mim, aquela experiência, eu chamaria de uma experiência iniciática. Eu passei por uma iniciação, no sentido de que eu entrei em contato com camadas do meu próprio ser, e tudo ali hoje eu entendo como sendo dinâmicas internas minhas, para poder transformar. Né? E para mim hoje eu vejo como uma perspectiva, uma visão em perspectiva do meu próprio processo. Transformação desse ser medroso, dessa criança ferida que eu chamei ali, esse adulto crítico, hipercrítico, né, em um ser mais harmonioso, que emana essa serenidade, que é aquele anjo branco. Né? Será que tudo Só isso... que isso veio agora, né? Hoje eu tenho essa consciência. Na época, eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje. 20 anos atrás? Foi tão importante, isso foi em 98, né? 98. Então mais de 20 anos. Puxa, que bacana. Quer dizer, é engraçado que mesmo você tendo noção do amor que te levou para lá, né, e mesmo naquele momento de maior medo com aquela criança, você ainda conseguiu naquela situação manifestar o amor e aí toda a mudança se deu, né? Foi. E foi aquela criança. Incrível, ela que, hein? né, veio a compaixão. Quando surge o sentimento, ele é expansivo. Então eu tive essa experiência de uma forma muito, muito intensa e isso mudou minha vida. Né? Isso foi em 98. E a partir dali, né, eu comecei a questionar qual que era o meu caminho, né, nessa vida. E eu comecei a questionar até meu caminho profissional,
E eu e esse amigo chegamos à conclusão juntos de que nós precisaríamos, então, abandonar o emprego que a gente estava só começando ali, 2 anos de treinamento, e chegando no final do treinamento, os dois saíram da empresa, imagina. A empresa fala, meu Deus, o que aconteceu? Pois é, o que aconteceu, aqui? né? Ninguém entendeu o que aconteceu, mas foi isso. Então eu senti a necessidade de buscar um caminho que integrasse esse lado espiritual e o lado profissional, né? Eu não sabia exatamente o que seria, mas Sabia que ali eu não sabia era. que ali já não era. Então foi aí que eu decidi sair da empresa, voltei para Belo Horizonte, na casa dos meus pais. Foi muito difícil esse ano, 99, passei por uma profunda depressão, porque todo o meu mundo que eu tinha construído até então, de repente já não estava... É como se fosse uma morte mesmo do antigo Gustavo. Exatamente, uma morte. Eu senti que aquela experiência foi um tipo de morte. Né? A morte desse velho eu para o nascimento desse novo ser. Novo né? eu. E aí, para resumir uma longa história, né? 99... Não resuma, não. Não resuma, conte tudo. Tudo bem, vamos botar os detalhes importantes, então. Então, eu comecei a buscar esse caminho. Sim. Né? E eu sabia que tinha a ver com esse caminho de autoconhecimento. Então, a primeira ideia que eu tive, tendo voltado já para casa dos meus pais, no ano de 99, foi fazer vestibular para algum outro curso superior. Né? A ideia era essa, tinha que fazer um curso superior para então seguir um caminho profissional. E o mais próximo que eu via era o curso de psicologia. Então, eu me inscrevi no vestibular em 99, na PUC de Belo Horizonte, passei no meio do ano e entrei. E fiz um semestre de psicologia. No entanto, eu também sentia que não era bem aquele caminho. Eu precisaria, talvez, percorrer um longo caminho ali dentro ainda da academia para poder chegar em algo que eu já sentia ser mais profundo dentro de mim. Sim. Então foi um outro... E era um momento também muito difícil. Aquele ano de 99 todo eu passei em depressão. E ao chegar no final do ano, eu já estava naquele questionamento se realmente valia a pena estar vivo, vivendo daquela forma, sem perspectiva, né? Enfim, deprimido. Mesmo tendo vivido toda aquela experiência que eu vivi antes, ali eu estava sem perspectiva. Então, no final desse ano, aconteceram experiências que me trouxeram a possibilidade de fazer uma escolha também. Então, falo muito dessa experiência que foi o seguinte, vou tentar ser mais resumido aqui também, mas sem perder a essência. No final de 99, eu resolvi abandonar o curso de psicologia também. Eu sentia que não era exatamente aquilo. E aquilo para mim foi muito difícil, porque eu já tinha abandonado o curso de engenharia. Voltei para casa, meus pais não tinham nem ideia do que E normalmente, Gustavo, para todos os jovens, né, nessa idade é muito difícil você ter que saber a profissão que você quer exercer por tantos anos da sua vida, né? E eu acho que você não foi o único, deve ter muita gente que passa por isso. Escolhe uma profissão, depois escolhe outra, até você se encontrar, até porque você tem que tirar de dentro para fora, né? Exato. E eu acho que nossa escola, o sistema educacional, não leva as crianças a refletirem sobre quem elas são, né? É um sistema que está muito voltado porque já existe, porque é para o mercado, né? Então, para mim, falta isso, talvez, essa visão filosófica da vida, né? De ver diferentes perspectivas do que é ser humano. Então, a gente não tem esse... Apurar as qualidades, né? Então, muitas vezes a gente desperta no momento posterior e aí é cada um procurando nesse caminho e muitas vezes é difícil, né? O que eu percebo da sua história, assim, para você poder até continuar, eu vejo que você teve um dilema muito forte e profundo, existencial, nessa idade de 19, 20 anos, né? Eu passei muito por isso também. É engraçado você falar assim, eu via uma boa parte da minha vida, também não via assim, sentido, né? Para que eu tô aqui? Né? Se é para sofrer desse jeito, se é para você não ter uma perspectiva, você não entender que você não tem nada, né? Eu me via assim, pô, não tenho nada a contribuir para esse mundo. Eu acredito que a autoestima era muito baixa, né? Timidez era muito grande, então eu falo assim, eu não consigo me comunicar direito, eu não consigo fazer grandes amizades, contatos mais profundos, né? Então eu acredito que eu não tenha qualidades que eu possa trazer recursos, que eu possa cuidar de mim ou da minha família que eu ainda vou ter. Então foi um momento muito difícil, questionamento muito profundo, né? E eu vejo que você passou por isso também. Passei por isso e nesse final de ano de 99, né? Isso se tornou ainda mais intenso por conta dessa outro caminho que se fechou, essa outra porta e durante o momento onde eu estava profundamente deprimido. Mas aí aconteceu algo interessante e profundamente simbólico também, essa visão simbólica da vida me ajuda muito a perceber o que está além do que é aparente, né? Então, no final do semestre, eu resolvi então sair do curso de psicologia e resolvi mandar, né, um presente para os meus colegas, né, de psicologia, que foi uma rosa de despedida, como se fosse uma despedida, mas eu não disse que era eu que estava mandando. Fui na floricultura, contratei o número de rosas para cada aluno e professor também, inclusive para mim,
Chegou no último dia lá, as rosas, eu recebi, e ninguém soube quem mandou a rosa. Mas era uma mensagem de despedida, de certa forma. Então também ali foi uma despedida de um velho eu, né, daquele momento ali. E isso foi no dia seguinte aconteceu a seguinte experiência. Eu estava na casa dos meus pais, sentado na sala, e dali tinha uma janela grande, e dava para ver uma área da piscina, então dava para ver o que estava acontecendo ali. E tinha algumas pessoas trabalhando em casa, arrumando alguma parte elétrica, alguma coisa assim. E eles deixaram a porta aberta, e eu vi dois caras entrando, né, eu percebi imediatamente que eles entraram para roubar, né, passando por baixo assim. Na hora que eles entraram, intuitivamente eu soube que aquilo ali era uma experiência que eu teria a oportunidade de escolher. Ficar, né, e continuar vivendo ou ir embora. Isso foi muito claro para mim, muito nítido. E eu sabia que eles iriam até mim. Tanto que eu fiquei sentado ali onde eu estava, não reagindo em nada. Os caras vieram até mim e quando um olhou pro outro assim, eles visivelmente estavam drogados, alterados, falou: ó, fica de olho nesse cara que ele vai dar problema, em qualquer coisa, mete bala. Já ficaram nessa expectativa, em alerta. Aí me pegaram, minha mãe estava em casa também com um ajudante dela e essas pessoas estavam trabalhando. Devíamos ser umas 7 pessoas em casa nesse dia, mais ou menos. E aí pegaram todo mundo e levaram para o meu quarto. Eu acho que foi muito simbólico também, sabe? Da casa toda, com vários cômodos. Pegaram todo mundo e levaram para o meu quarto. Amarraram todos e eles vendaram também. Me vendaram e me deixaram ali em cima da cama e foram roubar a casa e tudo. Em determinado momento, ali, naquele momento, eu entrei em contato comigo mesmo, em meditação, né? Fiz uma oração e eu soube que podia fazer uma escolha. Naquele momento, comecei a sentir uma energia amorosa permeando, né? Senti uma presença de uma energia cor-de-rosa, né, no ambiente. E eu fiz uma escolha. Eu falei: olha, eu escolho ficar. Não sei como vai ser a minha vida, eu não sei como eu vou chegar nesse caminho que eu acho ser o caminho da alma, mas eu sei que eu vou ter orientação, então eu faço uma escolha. Eu quero ficar. Nesse momento que eu estava ali, né, comigo mesmo, um dos caras entrou no quarto e ele fez a pergunta: o que essa rosa está fazendo ali? Era a rosa que eu tinha ganhado de mim mesmo no dia anterior. Olha só, em cima da escrivaninha. e o cara ficou nervoso com a rosa. E aí ele começou a perguntar para mim: o que essa rosa está fazendo ali? Eu falei: cara, é uma rosa, tá aí. Sabe? Não tinha como explicar. Aí o cara ficou nervoso e começou a chamar outro: vambora, vambora, vambora. E os dois ficaram nervosos e foram embora. Levaram o carro, abriram o portão. Antes disso, eles me tiraram do quarto, me amarraram numa pilastra que tem no meio da casa, num jardim de inverno, me amarraram, deixaram os outros dentro do quarto, foram embora. E aí, por sorte, eu estava do lado do telefone, com o pé eu tirei o telefone do gancho, liguei para meu pai, ele veio e aquela experiência terminou. Mas foi uma experiência profunda de uma escolha que eu fiz. Sim. Tanto que 2 dias depois, meu irmão mais novo, 4 anos mais novo que eu, também teve um despertar e segue o caminho do cristianismo evangélico. E ele tinha amigos evangélicos também, e um deles tinha o dom de visão, é como eles chamam dentro da igreja, né? Sim. Ele tinha sonhos, né, visionários. E ele, uma pessoa muito simples, chegou para mim 2 dias depois e falou: Gustavo, você teve um livramento de Deus. Eu tive uma visão com você e você estava no chão, ensanguentado, você tinha sido baleado. Foi um livramento. Eu falei: eu tive consciência de que ali era uma escolha que eu estava fazendo. Então, parece que a vida vai te trazendo nessas peças e você vai tendo essa perspectiva. Né, Gustavo? Essa clareza que você teve, né? No meio de um assalto, você, quer dizer, meditar. Olha isso, que incrível. Eu fiz uma escolha, eu sabia que a escolha seria respeitada e foi assim. As coisas aconteceram dessa forma e a partir daí as coisas começaram a mudar muito rapidamente para mim. Né? Nesse final de ano também eu tinha feito iniciação em Reiki, né? Comecei a trabalhar com energia e eu comecei a tomar consciência de que o que eu gostaria de fazer era trabalhar com bioenergia. Quando eu tive a experiência de sentir aquele amor profundo, né, como tendo aquela consciência de que o amor é a base de tudo, sim, eu sentia energia no meu corpo, eu sentia a vibração. Então eu sabia que não era só a sensação de plenitude, mas tinha a ver com a energia que flui. Né? Então eu falei: poxa, eu vou começar a pesquisar. O Reiki tem tudo a ver com isso, trabalhar os chakras. Né? E o Reiki é muito simples, né? Assim, uma iniciação, você começa a trabalhar com energia, então foi uma forma de eu adentrar essa possibilidade. Aí eu comecei a pesquisar sobre técnicas bioenergéticas, pesquisei várias, né, na época que estava disponível, as orientais, massagens, a parte chinesa. É como se tivesse alguma coisa ali para mim, mas ainda não tinha encontrado, né, aquilo que tinha a ver com o meu caminho. E aí eu vou chegar onde Cryon chegou na minha vida. Né? Então, em maio do ano 2000, eu fiz uma meditação também, usando uma mandala, no dia de Vesak, que é um dia muito importante. Dia de? Vesak. Vesak? Que é a lua cheia de maio, de touro. Que é quando o Buda se iluminou. Né? Tá. Então eu escolhi aquele dia para fazer um ritual e pedir orientação,
né, para minha alma, para o meu ser, para me mostrar o caminho. Naquela época eu estava trabalhando com meu pai na empresa dele, só que eu também não estava feliz ali. Eu não queria ficar Não era o ali. caminho ainda. Não era o caminho ali, estava sendo só um paliativo mesmo. Eu fiz esse ritual num dia, no dia seguinte, meu pai chega para mim e fala, Gustavo, vem cá, vamos conversar. Meu pai é ateu, né, não tinha nenhuma crença espiritualista, mas muito Sim. respeitoso das escolhas dos filhos, né? E isso Que eu bom. acho muito interessante. E ele chegou e perguntou, Gustavo, você está feliz aqui? Você quer continuar trabalhando? Eu sinto que você não está empenhado. Eu falei, pai, realmente não é o que eu quero. Eu não sei exatamente o que eu quero, eu sei que eu quero trabalhar com bioenergia, mas não é trabalhar com você. Ele falou assim, então, vai seguir o caminho que você escolhe, nós vamos te dar apoio enquanto a gente puder, né, Fantástico, mas hein? siga aquilo que você quer fazer. E aí abriu. E eu comecei então a fazer os cursos de Reiki, comecei a Quer dizer, pesquisar, te deu o apoio que me deu o apoio que precisava, precisava. cortou os laços ali de obrigação que provavelmente Exatamente. você tinha dentro do Porque eu estava muito coração fraco, de... assim, internamente, eu não tinha aquela força para chegar e me colocar mais uma vez, Sim. ó, eu não quero ficar aqui. Mas então eles foram me dando esse apoio. E aí, pouco depois, aconteceu o seguinte, na época eu tinha deixado Vitória, né, ido para Belo Horizonte, só que eu ainda tinha um relacionamento em Vitória com uma pessoa que entrou na empresa também, né, junto com a minha turma, e eu ainda estava namorando com ela, e ela morava em Vitória, e eu fui para Vitória visitá-la nessa época. E aí aconteceu algo que foi chave também. Então eu estava lá com ela, em Vitória, e um certo dia ela falou, Gustavo, eu tive um sonho com você, e foi um sonho muito, muito vívido. E eu sonhei que você estava junto com o Rômulo. O Rômulo tinha sido meu gerente na empresa, Sim. né? Só que não, ela falou que não parecia ser o Rômulo, e ele estava me procurando. Esse Rômulo estava me procurando. Ele estava atrás de você, queria te encontrar, e foi um sonho tão vívido, e ela me contou aquele sonho. Para mim não fez muito sentido naquela hora, mas beleza, né? Continuamos ali. Uns 2 dias depois, mais ou menos, nós fomos para um supermercado. Eu passei em frente a uma banca de revista e teve uma revista que parece que chamou minha atenção, sabe aquelas coisas, parece que brilha. Sim. Alguma coisa te chama Se nela. destaca assim, por algum se motivo. destaca por um motivo. Eu entrei na banca e peguei, e essa revista era uma Amaluz. A Amaluz era uma das poucas revistas que tinham temáticas espiritualistas naquela época. É uma revista portuguesa, se eu não me engano, mas era vendida aqui em alguns lugares. Aqui no Brasil. Peguei aquela revista, comecei a folhear, mas não vi nada assim que chamou minha atenção. Aí fui para as últimas páginas, tinha aquela página de anúncios, sabe? E aí fui procurar anúncios sobre técnicas bioenergéticas, né, e tal. Encontrei uma notinha falando de uma técnica chamada EMF Balancing Technique, técnica de equilíbrio do campo eletromagnético. E eu nunca tinha ouvido falar daquela técnica. Primeira vez que eu tinha visto, e aquilo me chamou a atenção também, e o curso seria dado em Belo Horizonte, onde eu estava morando na época. Então não tive dúvidas, perfeito, anotei, né? aquela informação, peguei o telefone da pessoa. Quando chegando em casa, eu fui ligar para a pessoa, quem atendeu era o Rômulo. Então, o cara do sonho que estava atrás de mim, né, claro, uma outra pessoa, mas o nome estava ali e quem era responsável era o Rômulo. Ali eu já sentia a sincronicidade, eu sentia aquela energia, falei, opa, tem coisa aqui. A mensagem está aí. E aí eu comecei a perguntar para ele sobre a EMF, o que era esse trabalho, e ele me perguntou, Gustavo, você já ouviu falar de Cryon? Você conhece as mensagens de Cryon? E eu nunca tinha ouvido falar de Cryon, né? Então, até ali eu estava muito envolvido no espiritismo. 25 anos atrás. 25 anos atrás. Eu falei, não conheço Cryon. Ele falou assim, porque para você entender a EMF e o contexto no qual ela surge, eu acho que seria importante você conhecer um pouquinho da mensagem de Cryon. Aí ele perguntou, você sabe ler inglês? Eu falei, eu leio muito bem inglês, perfeitamente. Ele falou, então vou te emprestar uns livros de Cryon, né, para você ler, e aí você vai ter uma visão melhor. E aí ele me emprestou um livro de Cryon. O primeiro livro que ele me emprestou foi o livro 5 de Cryon, que chama-se A Jornada para Casa. Quando eu peguei esse livro e comecei a ler, ali eu tive um segundo despertar. Assim como eu tive lá no Espiritismo, que me abriu para essa possibilidade de uma vida espiritual também, né, um outro propósito. Quando eu li aquele livro, eu me vi naquela história, né? Então vou falar rapidamente, sem dar muito spoiler. Esse livro, inclusive, está publicado no Brasil, mas eu acho que já esgotou a edição dele, mas acho que em sebo você deve encontrar. É o único livro que é um romance de Cryon, né? Cryon, como eu falei, é uma consciência que traz mensagens através de um canalizador, ou um médium, né? E geralmente são tópicos. E é uma coletânea, os livros são coletâneas de tópicos, de temas que o Cryon traz. E esse é o único livro de Cryon que é um romance. É uma história inteira com um personagem, chama-se A Jornada para Casa. A Jornada para Casa, pessoal. Então já dá uma olhadinha aí. Já dá uma olhadinha, que isso aí é a jornada de todos nós, é arquetípico. E aí quando eu começo a ler, o personagem chama-se Michael Thomas, que é uma mistura, é um nome composto, que é uma mistura de Miguel e Tomé. Né? O arcanjo, um anjo, e Tomé, aquele que duvida, né? Dentro dessa perspectiva do Tomé mais tradicional que a gente conhece.
Mas o personagem é esse, é um ser humano que tem um atributo divino dentro dele, né? Mas ao mesmo tempo duvida de si mesmo, porque ele vive num mundo onde a dualidade é muito forte, assim como todos nós. E na história do Michael Thomas, ele está passando por um momento difícil da vida dele. Os pais tinham morrido num acidente, né? A namorada tinha abandonado, ele trabalhava numa empresa, num cubículo, aquela luz artificial. Então ele estava num momento de depressão também, totalmente deprimido da vida dele, sem nenhuma motivação. E me identifiquei profundamente com ele ali, né? Naquela história. Com o personagem ali. Com o personagem. Aí na história ele chega em casa um belo dia e tinha um assaltante dentro da casa dele. O ladrão também, né? Uma ressonância com essa história. Apesar do contexto ser diferente, mas o simbolismo é muito parecido. E aí ele encontra esse ladrão e começa a lutar dentro de casa com esse ladrão. O ladrão joga no chão, pisa no pescoço e ele tem uma experiência, né, de quase morte. Aí ele se vê num lugar muito amplo, né, tudo muito, muito branco, muito limpo, assim, e ele começa a questionar: onde eu estou? Será que eu morri? Eu estou no céu? Né? Começa a se questionar, né, onde eu estou, e querendo saber o que tinha acontecido com ele. E de repente ele começa a ver uma figura se aproximando dele. Né, uma silhueta a princípio, em vez de se aproximando, parecia flutuar. E quando ele chega próximo, ele descreveu exatamente, né, aquele ser que apareceu na minha visão. O Anjo Branco. O Anjo Branco. Até o nome que ele deu para o personagem é o Anjo Branco. E esse era o nome que eu tinha dado para aquele ser que apareceu para mim. Né, há 2 anos atrás, antes daquilo. E na história, o Michael Thomas vai descrevendo. É um ser de uns 2,5 metros, 3 metros de altura, todo de branco, e o rosto dele é um borrão, eu não conseguia ver. E a mesma coisa, eu não conseguia ver o rosto desse anjo. Só vi um borrão, né, e a silhueta e branco, e ele pergunta por quê. Ele fala pro Michael Thomas, ele faz alguma pergunta, mas tinha muito a ver com o que o outro me perguntou lá, né, sobre a energia do amor. E o Michael Thomas fala com ele: eu quero ir para casa. Né, então a intenção dele era voltar para casa. E a partir daí, né, esse voltar para casa é o voltar para quem ele é, um autoconhecimento. Então nessa história, Michael Thomas retorna, né, e a história começa, e ele é levado a entrar num ambiente, um ambiente metafórico, digamos assim, onde ele precisa fazer uma jornada através de 7 casas. E nessas 7 casas ele vai sabendo sobre a nova energia do planeta. Então ele inicia uma nova jornada. Então a história é belíssima, que fala de uma jornada. Ele vai aprendendo em cada casa que ele vai passando, ele vai aprendendo algo novo. Exatamente, ensinamentos sobre uma nova energia espiritual que está no planeta. E cada casa tem uma cor, e cada casa tem um anjo, que é uma espécie de um iniciador naquele conhecimento. Então, a jornada do Michael Thomas é uma jornada de autoconhecimento até ele chegar na última casa, a 7ª, que é a Casa Dourada. E, curiosamente, a 6ª casa, que é do Anjo Branco, é a Casa do Amor. E foi a experiência que eu tive. Quer dizer, muita coincidência com a história e com a sua vida. E é o que eu digo, eu conheci Cryon antes de conhecer Cryon. Sim. Né, que você falou, Cryon veio até mim através da experiência, né, desses personagens, e depois eu cheguei à literatura, ao livro, né, as mensagens que já estavam sendo publicadas, né, através desse canal americano que é o Lee Carroll. E a partir dali eu me encontrei. Né, encontrei o meu caminho, comecei a fazer reuniões lá em Belo Horizonte. Eu fiz o curso da MF. O dinheiro também chegou de uma maneira totalmente inusitada, mágica, aqueles momentos, né, que eu não tinha começa o a ter recurso. a sincronicidade, começa a aparecer as oportunidades, o dinheiro que você precisa, Exatamente. É incrível, né? Então foi assim que eu entrei em contato com o Cryon, comecei um grupo, né, montei o espaço, o Farol, né, e era um grupo de estudos, algumas pessoas que participavam lendo esse livro, o livro A Jornada para Casa, e depois a gente lia toda quarta-feira um texto de Cryon. E durante uns 3, 4 anos lá em Belo Horizonte, essa foi a nossa atividade, e eu comecei então, né, a trilhar esse caminho, a dar os cursos da MF, acabei indo para os Estados Unidos para fazer o curso de formação como professor, né, e então as coisas foram acontecendo. Pessoal, hoje a gente está terminando aqui o primeiro episódio. Semana que vem vai ter o segundo, então não perca, tá bom? Segue a gente lá no YouTube, Pelicancast, clica o sininho, faz seu comentário, compartilha com aquela pessoa que você ama, que quer ver crescer, quer ter expansão de consciência. Então é isso, amor na tela. Vem com a gente.